Outra lei da teoria da Gestalt é denominada de segregação figura-fundo, que seria a capacidade do nosso cérebro em separar uma parte da imagem que é considerada mais importante. Essa parte da imagem mais importante é denominada de figura, que é a forma mais facilmente localizada em uma composição visual. Contudo, existem casos em que a imagem é ambígua e é impossível perceber as duas imagens simultaneamente. Então, isso também pode ser utilizado a nosso favor em composições visuais para se criar composições criativas. Inclusive, existem artistas, que nós vamos ver alguns exemplos depois, que trabalham com esse recurso da ambiguidade de imagens. Percebam nesse exemplo, talvez alguns já tenham visto, que nós temos duas imagens em uma. Muitas pessoas veem à primeira vista a moça, né? Que aqui nós temos o contorno do rosto dela, ela está de perfil. Isso aqui é como se é o pescoço com um colar, né? E outras pessoas veem à primeira vista uma senhora idosa. Nessa parte seria o nariz da senhora, a orelha da moça seria o olho da senhora e o colar seria a boca, né? E aqui é um lenço que estaria na cabeça da senhora. E por que nós não conseguimos perceber as duas imagens simultaneamente? Vocês lembram que eu comentei como que funciona o nosso processo de percepção visual? Que existem duas fases? Então, a primeira fase é a percepção global, né? Então, nós percebemos o todo. Então, dessa forma, nós não conseguimos ver as duas imagens ao mesmo tempo, porque para que nós vejamos as duas, nós precisamos perceber os detalhes, concordam? Então, em questão de segundos, quando eu começo a perceber os detalhes, eu percebo a outra imagem. Acredito que muitos de vocês já viram as imagens desse artista, o Escher. Ele trabalha com imagens ambíguas. Então vejam que ele tem ilustrações, desenhos, né, bem criativos, que ele trabalha essa ilusão de ótica mesmo, né, com ambiguidade de imagens. E são trabalhos bem criativos e interessantes. Podemos também trabalhar com imagens ambíguas para criar sensações de movimento. Então, se vocês conseguirem perceber, nós temos uma leve sensação de movimento maior nessa imagem da direita, né? Mas temos também um leve movimento de uma ilusão de ótica nessa primeira imagem. Aqui nós temos mais dois exemplos, né, de geração de sensação de movimento a partir de composições bidimensionais. Percebam aqui os bonequinhos, né, eles parecem que estão movimentando a cabeça e as pernas, e esses círculos parecem estar girando. A percepção da figura-fundo, ela se baseia em elementos tais como simetria, tamanho relativo, contorno e orientação. Então, esses recursos, eles contribuem para o processo de detecção da figura em relação ao fundo. Então, por exemplo, elementos com maior simetria tendem a ser percebidos como figura ou se destacar, né, em relação ao fundo. Tamanho também relativo, obviamente, figuras maiores se destacam em relação às outras e se tornam o elemento, né, mais predominante na relação figura e fundo. O contorno e a orientação. Por exemplo, elementos que estão no sentido horizontal ou vertical também têm a tendência a se destacar como figura na relação figura e fundo. O contorno, então se eu coloco o contorno nas figuras, um contorno mais espesso, obviamente vai se destacar em relação ao fundo, né? Então, é sempre interessante eu trabalhar com esses recursos para criar as composições. Então, aqui nós temos, né, um exemplo de uma imagem que também foi trabalhada a parte de duas figuras em uma só, né? Aquela ilusão de ótica.
Nós temos as garrafas, né, de vinho e o garfo, né, porque é um festival de comida e vinho. Então, uma composição bem criativa, na qual foi utilizados esses recursos da figura e fundo, inclusive trabalhando com contraste preto e branco, né, e ficou uma composição bem criativa. Então, esse recurso ele pode ser utilizado na criação de composições utilizando contraste, né? Então, ficam composições bem interessantes. Então, veja aqui, é claro que é uma fotografia, mas eu poderia trabalhar a segregação figura e fundo para gerar contrastes, né?